Nós vamos começar uma nova série hoje. Eu queria muito que você encarasse as séries não como um estilo de culto, mas como um cavar para encontrar algo profundo em Deus. Então eu desafio você a participar de todos os cultos que vão falar sobre isso. Porque é muito comum a pessoa chegar aqui e falar: nossa, não peguei essa pregação, ou não peguei aquela. E isso só revela o quanto nós ainda somos falhos com comprometimento. E se você tem fome de Deus, você precisa aprender a cavar. Você precisa aprender a insistir no mesmo lugar, até que o tesouro seja revelado. Quem está me entendendo? Apesar da minha voz, vocês estão me entendendo, né, gente? E aí, a série chama Sensíveis ao Senhor. Eu quero te perguntar, você gostaria de ser sensível ao Senhor? Amém? Você gostaria de ser sensível ao Senhor? Então nós vamos trabalhar a nossa sensibilidade a Deus durante essas semanas. E a primeira frase que eu queria falar é de A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: a vida com Deus é vital para tudo. A vida com Deus é vital para tudo. Eu costumo dizer que se você está bem em Deus, tudo ao seu redor vai bem. Agora, se outras coisas estão bem, mas Deus não está bem, você está desperdiçado. Então, a vida com Deus é vital para tudo. E o sermão de hoje é um convite de Deus para nós. Por quê? Nós precisamos praticar aquilo que vai ser ensinado. Porque de nada adianta você conhecer o lugar secreto, o a sós com Deus, como ouvir a voz de Deus, se você não desejar no seu íntimo ouvir a Deus. Então, por favor, eu oro para que você se comprometa a andar nesse lugar, porque é vital para todo cristão responder esse convite de intimidade. E aí, abre comigo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ler Hebreus 1, 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se ele encontrou, diga ECC. A gente nem ensina muito a achar as coisas da vida, mas é mais uma forma de divulgação mesmo. Hebreus 1, do 1 ao 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Falou. Ele faz uma falta nesse vídeo. É muito importante para o pregador, né? Mas é o seguinte, vou continuar aqui. O texto falou que nós precisamos ouvir o Filho. Ele falou, nossos antepassados, nossos pais na fé aí, eles ouviram os profetas. Mas nesses últimos tempos, Deus nos falou por meio do Filho. E Deus continua falando por meio do Filho. Então o que eu queria falar hoje sobre ser sensível a Deus é sobre ouvir o Filho. Ouçam o Filho. Eu vou repetir, você precisa aprender a ouvir o Filho. Por quê? É muito comum para nós, quando a gente vai falar sobre oração, a gente pensa assim, o que falar? Como me portar? Que palavras eu devo dizer? Mas como um diálogo, o mais importante não é o que você vai falar, mas é você ser um bom ouvinte. E assim, no relacionamento com Deus, o primeiro princípio de se relacionar intimamente com Ele no lugar de oração é ser um bom ouvinte. Você precisa aprender a ouvir o Filho. Então o sermão de hoje é sendo sensível a partir de ouvir o Filho. Então nós vamos falar muito sobre como ouvir o Senhor, amém? Nós precisamos crescer na sensibilidade da presença. Por quê? Já percebeu que quando o louvor cresce, a igreja entra? Por
que a igreja não entra quando o louvor está baixo? Porque a igreja não tem sensibilidade. É necessário aumentar o fogo para que a igreja tenha a perspectiva de quem Deus é. Mas o ideal é que você seja sensível à presença e não precise que o fogo se expanda para você discernir que Ele está aqui. Está me entendendo? Sim. E para isso você precisa estar de ouvidos abertos ao Filho. Nós precisamos ouvir o Filho. Você precisa gastar tempo ouvindo o Filho. E preste atenção, não é que ouvir um sermão seja ruim. Não é que ter uma mesa saudável falando sobre a presença de Deus seja ruim. Não é que ler a palavra seja ruim. Não. Todas essas coisas são muito boas, mas elas estão apontando para um nível superior. E esse nível se chama ouvir o Filho. Então tudo isso coopera para um lugar. O lugar de ouvir o Filho. O lugar de ter relacionamento íntimo com Jesus. E antes que teólogos de plantão falem, nossa, como assim ouvir o Filho? Você está diminuindo a palavra. Cara, deixa eu te falar, se você escuta algo do Filho, que a palavra não aprova, você não ouviu o Filho, você ouviu você mesmo. Meu Deus. Beleza? Então, o filtro para eu discernir se o que eu estou ouvindo do Filho e do Espírito parte da pessoa de Deus, ela nunca vai se opor à palavra. Nunca. Ela é o filtro, a palavra é o filtro daquilo que Deus fala. Mas deixa eu te falar, a própria palavra me diz que Deus fala. Então escute. O Espírito está falando algo à igreja. Vamos lá, alguém, cara. Você está ouvindo? Estão felizes comigo ainda? Então nós precisamos gastar tempo com esse lugar mais íntimo, com esse nível de intimidade que é um lugar mais alto. Por quê? Ouvir muitos sermões, participar de muitas mesas, ler muito a Bíblia, não te leva à comunhão perfeita, que é ouvir o Filho. Então nós precisamos de fato cultivar esse lugar aonde você fica completamente sensível à voz de Deus. Você começa a discernir o que o Espírito está falando. Vocês estão me entendendo? E por que é importante a gente ouvir o Filho? Porque enquanto você escuta Ele, você nunca perde Ele de vista. Agora, quando você para de ouvir o Filho, Ele já foi e você ainda está aqui. Então há uma importância muito grande de não perder o Filho de vista. Por que Leandro está falando isso? Você sabia que a gente pode reunir aqui, fazer um culto legal e Deus não está aqui? Por quê? Porque você parou de ouvir Ele, pegou um modelo que parece que está dando certo, e aí você imita esse modelo, mas não está ouvindo o Filho. Então o culto ele é bom, mas ele não tem Deus. Vocês estão conseguindo me entender? Então, de verdade, é porque tipo assim, a gente pregar isso é até bom, porque meio que está na modinha, né? Um ponto de madeira, um pastor que usa floral, pessoas tatuadas e tal, e aí cantar estilo worship. E aí o cara que não está ouvindo em Deus, ele pega essa embalagem, porque ele não está ouvindo em Deus, ele está vendo alguém que ouviu algo em Deus. Estão entendendo? Aí ele pega essa embalagem, ele repete, mas ele não tem a essência. Então, apesar dele seguir os passos de alguém que está ouvindo, ele ainda está preso no sistema do passado. Ele ainda crê nas mesmas coisas, ele só mudou a aparência. E como então, Leandro, mudar para o que Deus está fazendo? Ouvindo Ele. Porque Ele está dizendo algo e você precisa ouvi-lo, para que então você siga o caminho. E o problema aqui não é se inspirar em alguém, muito pelo contrário, o Asaf até pregou, nós somos fruto de inspiração, mas eu inspiro na essência, não na embalagem. Eu preciso ouvir de Deus. Vamos lá. Eu preciso ouvir de Deus, faz sentido? Sim. E dito isso, nós corremos um grande risco de nos
auto-enganar e achar que nós estamos vivendo o novo, mas na verdade nós estamos vivendo formas e não a voz do amado. Quem está aí? Então eu não preciso viver novas formas, eu preciso estar baseado no que o amado está dizendo. Enquanto eu vou mencionando esse sermão, você poderia estar perguntando para dentro de você: o que você tem feito? Você tem ouvido de Deus ou não? Como é a vida sua com Deus? As coisas que você faz partem de Deus ou partem de alguém que disse, ou de alguém que deu certo, ou da sua inteligência? Ou elas estão vindo do próprio Senhor? Porque Ele diz que Ele está falando. Amém? E aí é o seguinte. Glória a Deus. Israel gosta disso aí, né? É muito difícil a gente falar sobre oração em lugar secreto e não citar os discípulos falando: Jesus, ensina a gente a orar. Aí Jesus vai lá e ensina. E aí a gente vai ter um sermão só sobre isso. Só que eu queria pegar uma parte que vai fazer sentido com o que eu estou falando hoje. Ele vai falar assim, ó: que seja feita aqui na terra como é no céu. Então peraí, não é seja a terra e o céu se baseia no que está na terra. É o contrário. É o que está no céu que vai basear aqui na terra. Mas como eu farei o que há no céu aqui na terra se eu não escuto lá? Faz sentido? E aí olha a palavra de dízimo e oferta. Moisés não desceu com uma boa ideia. Ele falou: bom, estou com uma ótima ideia aqui depois de experimentar a glória. Vou arrecadar uma oferta caprichada. Nós vamos construir uma casinha e eu vou pensar numa casa legal aqui. Não. Deus disse. Vamos lá. Deus disse. E Deus deu exatamente as medidas no qual seria construído o tabernáculo. Então Moisés não tirou uma ideia. Ele ouviu de Deus. E ele seguiu o que Deus o instruiu. Vocês estão aí? Então você precisa começar a fazer com que o que é no céu seja aqui na terra por meio da sensibilidade de ouvir a voz dele. E agora eu combinou um negocinho com o pessoal da ECC, vamos ver se vocês lembram. Do João Batista lá, hein? Vocês têm que lembrar. Então, quando a gente fala sobre João Batista, a gente está falando de um filho de sacerdote, certo? Como filho de sacerdote, ele ia ser um futuro sacerdote. Ele ia vestir a estola sacerdotal e ele ia ministrar a Deus e aos homens no templo. Beleza? Esse era o futuro certo de João Batista. Só que aí as escrituras vão dizer que João Batista foi para o deserto. E vai falar que ele era a voz do que clamava no deserto. Então peraí, João Batista não era a voz, ele era o eco. Porque havia alguém que estava clamando. E esse alguém clamava no deserto, não no templo. Então peraí, João Batista não entrou no sistema. Ele ouviu a voz de Deus. E Deus não estava mais no templo, ele estava no deserto. Então se Deus mudou de endereço, João Batista também mudou. Então a gente precisa aprender a ouvir. Porque às vezes você está tão acostumado com o sistema que você vai seguindo. Mas João Batista falou assim: para tudo. Eu quero ouvir a voz. E se a voz está no deserto, é para lá que eu vou. Então é isso que eu quero te perguntar: o que a voz está clamando hoje? O que a igreja está ouvindo de Deus hoje? Vamos lá, cara. E de verdade, não é sobre quebrar o sistema, é sobre continuar ouvindo o Senhor. O problema não é o templo, o problema é onde a voz de Deus está. Então eu não estou chamando vocês para ficar quebrando sistemas, eu estou chamando vocês para serem sensíveis à voz de Deus. Porque talvez seja confortável para nós ouvir hoje que Deus está no deserto. Mas e se a gente está no deserto e Deus está no templo agora? Faz sentido? Então se Deus mudou de endereço, você também precisa mudar. Então você precisa seguir a nuvem. Só que eu acho que você gosta de ouvir isso. Nós seguimos a nuvem, mas você está ouvindo os céus para poder discernir para onde a nuvem está indo? Ou porque eu estou indo, você vai também?
Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar sensível à voz dele. E o interessante quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, nós precisamos continuamente ouvir a voz de Deus. Não é Deus falou e ponto. Deus falou, nós nos movemos para cá. E aí agora nós estamos esperando Deus falar de novo para nos movermos de novo. Então nós precisamos continuamente ouvir a Deus, porque senão você rompeu com o sistema por causa da voz de Deus, mas você se apegou ao novo sistema. E aí Deus mudou e você continua. E aí o religioso que você criticou, você se tornou um. Então ser religioso não é a embalagem de fora, é a ausência da voz de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então a gente pode ser muito religioso com a roupagem que a gente tem hoje, se a gente parar de ouvir a voz de Deus. Porque a gente instituiu o sistema, mas não, eu sigo o que Deus está falando. Isso é tão interessante, porque eu queria que você pensasse em Abraão e Isaac. Se Abraão tivesse parado de ouvir, Isaac estava morto, meu filho. Quem está entendendo? Abraão ouviu de Deus, vai lá e sacrifica Isaac. Se ele pegasse essa voz e não continuasse ouvindo o Senhor, ele tinha matado Isaac, mas ele ouviu novamente. Então continue ouvindo, senão você está matando a promessa. Você precisa continuamente ouvir a voz de Deus. E cara, essa mensagem é para nós, entende? Porque senão a gente fala assim, rompi um lugar, mas agora você matou a promessa, então escute Deus, porque talvez ele vai falar poupe. Ou talvez ele não vai falar nada. E aí você permanece fiel até que ele fale de novo. Vocês estão entendendo? Sim. Então Abraão, ele continuamente ouviu a voz de Deus. E aí quando nós falamos disso, é a estação que define o meu comportamento e não o contrário. Eu vou melhorar isso. Eu não estou com blusa de frio porque eu quero. Eu estou com blusa de frio porque a estação mudou. Então não é a gente que dita o ritmo, é a estação que dita o meu ritmo. E a mesma coisa na casa de Deus, não é eu que dito para onde Deus vai, é Deus que fala para onde está indo e eu mudo. Só que você precisa ser desapegado, porque uma hora isso aqui já não vai encaixar mais. Se eu estiver apegado ao que Deus falou ontem, eu vou continuar usando isso aqui por 40 graus. Vamos lá, mas se a estação mudou, você precisa mudar. Para você discernir que a estação mudou, você precisa estar sensível à voz de Deus. E de novo, cara, não invente, tá? Ela tem que passar pelo filtro da palavra. Por isso é um grande problema parar de ouvir a voz de Deus, porque ela faz com que você não funcione mais na cultura do céu. Se você para de ouvir, a cultura do céu está falando A e você está vivendo Z, convicto de que você está certo. É como se fosse um Wi-Fi, sabe? Não desligue ele, porque informações estão descendo e você precisa permanecer fiel a elas. Legal, né, gente? Eu estou meio devagarzinho por causa que eu paro para respirar. Mas vocês estão gostando, né, gente? Sim. Então a intenção da mensagem de hoje é provocar você para ouvir o novo de novo, não o velho. O velho é a nostalgia. Você está entendendo? Eu quero te provocar para ouvir o novo de novo. Porque o que aconteceu? Há anos atrás, pela graça de Deus, nós ouvimos o novo de Deus. Só que agora eu quero te provocar a ouvir o novo de novo. Mas você é muito suscetível a falar, eu quero ouvir. Só que você quer ouvir o que Deus fez há 5 anos atrás. Mas o que Deus fez há 5 anos atrás nos trouxe aqui. Eu quero ouvir o novo de novo. Porque se eu parar aqui para ouvir o novo, mas estou preso ao passado, é como se Deus sempre falasse de lá. Mas não é sobre o que aconteceu. E não que eu não seja grato, mas existe algo novo, de novo. Então eu quero te provocar para isso, entende? Alguns dias, eu estava orando, eu falei, Senhor, algo está acontecendo na igreja, algo está acontecendo nessa igreja. E aí comecei a orar, eu falei, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero entender, eu quero saber como me portar. Eu
quero saber qual é a estação, eu quero ser uma igreja viva, saudável, pá, 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 pá. E no meio desse processo eu fui convidado para pregar na Metodista. E aí de manhã eu acordei e o Espírito Santo falou assim: existe um homem com um cordel de medir. E aí eu entendi naquele mesmo momento que era uma palavra profética para Metodista. Eu falei assim: ó, eu estou aqui, gente. Eu podia pregar 2 minutos para vocês, igreja. Lá na Metodista estava falando. Um homem com um cordel de medir. Ele já foi. Vocês estão aonde, gente? Vocês estão entendendo? Ele já foi, vocês precisam seguir. É uma nova estação para essa igreja. Só que eu continuei orando. E existe uma estação específica lá para Metodista, e eles vão discernir em Deus, amém? Só que aí o Senhor repetiu para mim: existe um homem com cordel de medir. Então Deus está, quando eu falo sobre uma igreja global, medindo mais 1000. Vamos lá, alguém, quem vai seguir a voz? E aí, na porção específica, a Metodista vai seguir. Na nossa porção específica, nós vamos seguir. Deus está se movendo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a palavra de hoje ela é muito séria. Porque eu não quero que você se mova porque eu fui. Eu quero que você escute também, veja também. Eu quero que você esteja sensível também. Eu não quero que você vá na minha. Eu quero que você veja que Deus já foi. E nós precisamos persegui-lo. E para isso, você precisa estar sensível à voz de Deus. Cara, eu espero que você esteja animado, cara. Porque Deus já foi. E olha que legal isso. Vocês perceberam que os últimos 3 cultos, a presença de Deus está facinho? Porque eu já cheguei na CMD e falei: meu Deus, cara, eu acho que eu estou em outro lugar. Eu fiquei igual aquele meme, assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Só que agora, tipo assim, a gente começa a orar, Deus vem. Sabe por que Ele está fazendo isso? Porque Ele está falando de novo. Ah, então quer dizer que aquele culto estava ruim? Não, é que aquele culto Ele estava falando assim: permaneça fiel ao que eu disse. Só que agora Ele está facinho, porque Ele está indicando: eu já fui, quem vai vir? Fez sentido? Então existe algo fresco para a nossa nação. E aí, muito doido, cara. Um cara que eu respeito muito é o Cantarino. E aí de repente ele vai lá e posta. Depois desse todo esse rolê, ele vai lá e posta e fala assim: tive um sonho. E resumindo o sonho, Deus está se movendo. Então, por favor, cara, você faz parte disso. Então comece a ser sensível à voz de Deus. E aí, eu queria falar uma frase: não endureça o seu coração. A palavra de Deus fala isso. Sempre que o Senhor falar com você, não endureça o seu coração. Orgulho é fazer o seu coração inacessível. Orgulho é fazer com que eu esteja tão animado com essa roupagem da CMD que quando Deus mandar eu mudar tudo, eu vou ignorar a voz dele, vou endurecer o meu coração porque eu sou orgulhoso, meu coração se torna inacessível. Então Deus pode estar mudando os seus planos, cara. Deus pode estar mudando a sua carreira. Deus pode estar mudando a sua perspectiva. Deus pode estar bagunçando tudo. Talvez você sonhava em estar em X, mas de repente você está indo lá para o A. Por quê? Porque Deus mudou as perspectivas. Não endureça o seu coração. Continue ouvindo. Vocês estão entendendo? Sim. É mó legal agora, né? Hoje está meio defasado, mas a igreja está cheinha, várias pessoas acharam legal. O pastorzinho lá, floral, palete, cadeira preta, agora tem os caras até que estão fazendo também, glória a Deus. Só que agora está facinho. Só que quando eu ouvi a voz de Deus lá atrás, eu era um louco. Vamos lá, alguém, cara. Então talvez Deus está falando algo com você específico que hoje parece loucura, mas seja fiel à voz de Deus. Permaneça fiel à voz de Deus. Permaneça fiel à voz de Deus. E aí eu queria falar agora, tipo assim, eu já mostrei para vocês o quão importante é ser sensível à voz de Deus. E agora eu quero te ensinar como ser sensível, amém? Primeira coisa, meu nariz está ficando melhor, vai estar melhor. Glória. Primeira coisa é que João Batista ele foi para o deserto. Por
Por quê? Porque no deserto você é livre das distrações. O grande vilão do cristianismo moderno chama-se distração. Eu vou repetir. O grande vilão do cristianismo moderno chama-se distração. Eu, sem medo nenhum de errar. Sabe por que você não está ouvindo a voz de Deus? Porque você está distraído. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo. A única coisa que te impede de ouvir a voz de Deus é a distração. Só que aí tem gente se distraindo com ajuntar dinheiros na terra. Tem gente se distraindo com criação de filhos. Tem gente se distraindo com o ministério. Tem gente se distraindo com o casamento. Tem várias distrações. Tem gente se distraindo com a Netflix. Tem gente se distraindo com o YouTube. Tem gente se distraindo com o lazer. Tem vários tipos de distração. Por favor, cara, ore ao Senhor para que Ele te leve ao deserto, para que a distração não te impeça de ouvir. Então a gente precisa ir para esse lugar. Então por isso que Jesus nos ensinou um lugar a sós com Ele. É a sós de fato. É sozinho com Ele mesmo. Porque se tiver um celular ali, você vai distrair. Se eu não sou o único, vocês podem atirar a pedra. Mas eu já dobrei o joelho assim, eu falo, agora eu vou ficar com Deus, cara. Eu dobro o joelho, falo assim, Senhor. Aí quando vê, nossa, mãe, tem que fazer tal. Nossa, eu tive uma ideia muito legal. Desse jeito. Aí quando vê, Senhor, eu estou orando aqui. Faz sentido? Só que por mais cômico que isso pareça, isso chama distração, cara. Sabe o que eu aprendi quando eu dobro o joelho? A primeira oração que eu faço é: me livre das distrações, Senhor. Eu quero me conectar ao Senhor. Me ajude para que isso seja possível. E outra coisa que eu descobri: o celular é mais forte que eu, cara. Enquanto você achar que é possível você entrar com o celular no seu lugar secreto, você vai continuar sendo distraído. Eu aprendi que eu não vou desligar. Vou desligar. Mano, eu não vou entrar com o celular no lugar secreto, porque eu não vou me distrair. Nossa, Leandro. Mas e se alguém precisar muito de você? Meu amigo, essa pessoa precisa de Deus, não de mim. Se enquanto eu estou em Deus, Deus não cuidar das minhas coisas, quem é o Deus que eu sirvo? Mas é que você acha que você ainda é o herói da sua casa. Mas o herói lá em casa tem o nome, Jesus. Então se eu estou com Ele, Ele está cuidando das coisas para mim. Você precisa confiar. Vocês estão felizes? E é muito interessante, Jesus vai falar assim para Marta: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Então, às vezes você vê um homem de Deus e fala assim: nossa, eu queria ouvir Deus igual ele, cara. Só que você está preocupado com tanta coisa, quando uma só é necessária. Então não é que o cara é o super especial, é que ele escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dele. Ei, quem está me entendendo, cara? Uma coisa só é necessário: escolha a boa parte. O texto está escrito ali para te ensinar o caminho. Desculpa a expressão, mas Deus está te dando a letra. Ele está falando: mano, uma coisa é necessária. Se você escolher isso, eu não vou tirar isso de você. Essa é a boa parte. Então, por favor, cara, livre-se das distrações. Estão aí? Sim. Então, uma coisa que o Lucado fala também que é muito legal. Às vezes a gente acha que Deus falar é um grande redemoinho. Mas Deus, Ele fala na brisa suave. O que eu estou querendo dizer com isso? Você sempre vê o redemoinho na rua? Eu não, é quase nunca. Mas a brisa suave é constante. Agora presta atenção, João vai falar que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Alguém desligou a cachoeira ou ela está fazendo barulho agora? Ou seja, a voz de muitas águas significa que ela é constante. Ela é constante, o problema é que você não para ouvir. Está entendendo? Então não é que Deus não fala, é que você não para ouvir. E quando você para ouvir, você não vai para o deserto, então você está cheio de distração. Então, 2 passos bem práticos: pare para ouvir e tire as distrações. Vocês estão aí? Meu Deus.
E aí a gente está indo para o final. É evidente por meio das Escrituras que o Espírito está dizendo algo à igreja. Por quê? Quando a gente olha para Apocalipse, nós entendemos que é Deus falando conosco, porque nós somos a igreja dos últimos dias. Então tudo que Deus falou ali, Ele está falando para nós hoje. E aí então, diz o seguinte: o Espírito diz à igreja. Então o problema não é o Espírito estar calado, é você não estar ouvindo. Vamos lá. Então se o Espírito está dizendo algo à igreja, nós precisamos ouvir. O Espírito está dizendo algo para a CMD, cara. Vamos ouvi-lo. E eu queria falar duas coisas. A primeira, ouça Deus no ordinário. O que isso significa, né? O ordinário é o oposto do extraordinário. Então eu já dei uma palhinha. O que é ouvir Deus no ordinário? É você estar sensível à brisa. Porque o extraordinário é o redemoinho. Então ouça Deus no ordinário. O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou ensinando você a espiritualizar tudo. Vamos lá, alguém. Não é sobre misticismo. Opa, o Senhor é místico, mas nós não cremos no misticismo. Então eu não espiritualizo tudo, como se tudo que está acontecendo ao meu redor é Deus falando comigo. Não, não é isso. Lembre-se bem, o filtro é a palavra de Deus. Mas cara, aprenda a ouvir Deus no ordinário. O que é isso? Deus, Ele comunica com você em coisas pequenas. Deus comunica com você de maneiras muito simples. Às vezes você observando uma criança, às vezes você numa situação no seu dia, às vezes quando você vai cozinhar. Esteja atento. Resumindo, por que eu estou falando ouça Deus no ordinário? Porque senão você está esperando um profeta vir e falar: eis que te digo. E aí deixa eu te falar, você vai ficar muito frustrado se você for do CMD, porque assim, aqui eu acho que nunca vai acontecer assim. Mas se Deus mudar, amém. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, às vezes você está refém de um espetáculo para Deus falar com você. Presta atenção, Deus só dá espetáculo para falar com você porque você nunca escuta Ele. Quem fica dependendo do espetáculo de Deus é porque não tem o costume de ouvi-lo continuamente. Então Deus tem que te parar. Ele tem que usar uma mula. Falar: ô filho, para. E corre o grande risco de você não ouvi-lo. Então aprenda a ouvir no ordinário. Aprenda a ouvir nas coisas simples. Porque o extraordinário de Deus vem para confirmar aquilo que você está ouvindo e não para te direcionar para algum lugar. Então Deus, Ele usa o extraordinário para confirmar o que eu estou ouvindo com Ele no secreto. Estão entendendo? Então aprenda a ouvir no ordinário, aprenda a ouvir nas coisas simples, aprenda a observar. Uma palavra que Deus tem falado muito com a gente, quem foi no último Emaús: aprenda a ser atento. Seja atento, observe as coisas, porque Deus quer comunicar verdades a partir disso. E a segunda coisa que eu queria falar é o famoso a sós com Deus. Você precisa cultivar um lugar de estar sozinho com o Senhor. Cara, é batata. A pessoa vem e fala assim: ah, Lei, estou desanimado. Não, beleza, normal, até aqui tudo bem. Estou desanimado. Por quê? Aí a pessoa vai falar assim, ó, XYZ. Vai dar motivos para o seu desânimo. E eles são realidades, beleza? São dificuldades. Aí eu escuto todas elas, no mundo tereis aflições mesmo. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha só. Como está a sua vida de oração? 99% dos casos a pessoa fala assim: não estou orando. Então o problema não é as situações, é que você não tem a sós com Deus. Se você não vê Deus, você vê os problemas. Se você vê Deus, não tem problema que te abale. Não é que não vai ter problema, é que os problemas não vão te abalar. Vocês estão aí? Ontem no encontro de casais, a parte falou assim: aprenda a olhar para Deus para não ver o defeito do seu cônjuge. Então, como que está o seu a sós com Deus? Seja sincero, sabe? Eu não estou te convidando, novamente, não estou te convidando aqui para entrar no seu quarto e ficar 5 horas. Eu estou te convidando para ter intimidade com Ele, contigo. Você precisa ter um momento a sós com Ele. Sabe por quê? Isso aqui não é um
mandamento. Isso aqui não é uma ordenança, se você não cumprir, você vai para o inferno. Não, isso aqui é um privilégio. Isso aqui é loucura para quem não entendeu o Evangelho ainda. Porque sabe o que eu estou convidando você a fazer? Eu estou falando assim, meu amigo, converse com Deus. Mano, você está me entendendo? Eu estou falando assim, chega lá e seja sensível, porque o Deus que é invisível vai falar ao seu coração. Então eu não tinha que estar aqui, vai para a sós, pelo amor de Deus. Não, você deveria amar esse lugar de comunhão, porque a vida eterna é esse lugar, é o jardim das delícias com Deus falando comigo. Se enquanto eu estou aqui, isso não me dá prazer, o que você quer fazer na vida eterna? Meu Deus! Ei, o que você quer fazer lá se a vida eterna é conhecer Jesus e ser achado dele? Então, por favor, cara, esse é um privilégio por meio da graça, do sacrifício de Jesus. Você quer expressar amor pelo Senhor por conta do sacrifício substitutivo que Ele fez por você? Desfrute da comunhão com o Pai. Glória. E é interessante que em Apocalipse ele fala, o Espírito está dizendo algo para a igreja. Só que ele encerra Apocalipse falando assim, que o Espírito e a igreja dizem juntos. Não sei se vocês entenderam. Presta atenção. O autor fala assim, o Espírito está falando algo para a igreja. Não endureça seu coração. Aí ele vai lá na frente, no fim dos tempos, fala assim, a igreja que conhecerá o Senhor já está dizendo junto com o Espírito uma coisa. Ou seja, nesse processo, existe uma igreja que escutou o Espírito e repete junto com o Espírito algo aos céus. Só que nesse processo você precisa ser sensível à voz de Deus. Você precisa ser sensível à voz de Deus. De escutar o Espírito e então repetir junto com Ele. Porque o Espírito e a noiva dizem vem. Só que é sobre isso. A gente pode fazer uma canção aqui e cantar vem. Mas há muito mais autoridade naquele que ouviu do Espírito vem e está repetindo daquele que só está repetindo o outro. Meu Deus, vamos lá. Você precisa ouvir de Deus. Vem, vem. Porque Maranata consiste em se tornar um tipo de gente. E esse tipo de gente só se torna se você ouve o Espírito. Oh, glória. Então, nós como igreja, nós precisamos da revelação para falar junto com o Espírito. Que é uma palavra que às vezes é mal compreendida e às vezes causa calafrio em algumas pessoas. Mas cara, você precisa ouvir a voz de Deus, porque isso será revelado, as escamas dos seus olhos vão cair, e aquilo que tanto você tem compreendido vai criar vida dentro de você. E os seus passos são baseados no que Deus falou com você por meio da palavra e da intimidade. Qual é melhor, intimidade ou palavra? Eles não estão disputando, gente. Eles estão indo para o mesmo lugar. A palavra me ensina o caminho para a intimidade. Então não tem intimidade sem palavra. Mas não existe palavra que não te leve para a intimidade. Não existe uma guerra aqui, existe um complemento. Então, por favor, nós precisamos de revelação do que o Espírito está dizendo. Vocês estão aí, gente? Então eu queria que isso estivesse te dando uma certa urgência. Que você falasse assim, eu desejo essa revelação, eu quero ouvir o Espírito, eu quero falar o que Ele está falando, porque isso foi revelado para mim, eu quero ouvir o meu Senhor, eu quero discernir os tempos, eu quero estar à frente da estação, eu quero fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é revelada por meio da intimidade. Sabe por que a revelação é por meio da intimidade? Os discípulos estão na mesa lá. Aí Jesus lança brabo e fala assim, alguém vai me trair. Eu falei, que isso, é porque ficou um clima chatão, né? Todo mundo lá vai ceiar, assim, mó alegrão. Aí Deus fala assim, então, tem um aí que vai me trair. Só que, cara, você entende que Pedro está na mesa? Você entende que Pedro tinha amizade com Deus? Mas ele ainda não tinha revelação de Deus. Aí ele fez assim, porque só aquele que tem a moral de encostar a cabeça no peito de Jesus e ouvir o coração dele bater, conhece a vontade. Pedro falou assim, eu não vou falar. Se eu chegar aqui e falar quem é,
Jesus vai me dar uma cortada como ele já deu várias. Ele já deu várias, eu não vou dar mais essa. Então eu falo, ô João, você que conhece o palpitar do coração do mestre, você que pode reclinar na cabeça dele, pergunta aí quem é. Então você tem algum segredo com Deus? E você vê Jesus falando assim, ei João, o que você quer saber? Não, ele vai e fala, ó, é o que vai comer agora o pão molhado aqui. Ele fala. Em João 15 fala que nós precisamos ouvir os segredos de Deus, que amigos de Deus são aqueles que compartilham segredos. Então há uma disponibilidade em Deus de compartilhar algo fresco com você, mas você precisa ter fome, e fome se resume em saber ouvir. Então esse é o convite dessa noite. E para isso, para a gente fechar o sermão de verdade, para que a gente escute o Espírito, nós precisamos entrar num jogo de imitação, de reparar, de observar, de imitar o que o Espírito está fazendo. Mas Leandro, onde está o Espírito? Filho, entra no seu quarto secreto, vai para o deserto, livre-se das distrações, porque você vai ouvir o Filho. Então repita, imite-o nesse jogo de imitação. Por que eu estou usando essa expressão jogo de imitação? Existe um filme que chama O Jogo da Imitação. Qual que é o rolê desse filme aí? Os caras estão em guerra, e aí eles estão falando decifrado para onde que eles vão atacar. E o exército de cá está perdendo. Aí ele fala assim, cara, como é que a gente vai conseguir vencer a guerra se a gente nunca sabe onde eles vão atacar, porque tudo que eles estão falando está decifrado. Aí vem um cabeçudão lá e ele inventa o primeiro computador de todos os tempos. E qual que era o objetivo do computador? Ele imitava o que eles estavam fazendo a ponto de decifrar para onde eles iam atacar. Então, o que eu estou falando para você? Você precisa gastar tempo olhando para Jesus e decifrando aquilo que ele está falando. Você vai entrar num jogo de imitação até aquilo que era um segredo vai se tornar possível para você. Faz sentido? E deixa eu te falar, antes que você fale assim, nossa, e quando Deus falar um segredo, o que eu faço com ele? Quando Deus te contar um segredo, Ele já vai te ensinar o que fazer com ele. Quando Deus te falar algo, Ele já fala como agir com esse algo. Então, gostaria que você ficasse aqui agora.